Você tem medo de aranhas, altura ou lugares fechados? Isso é fichinha. O ser humano conseguiu transformar até palhaços, balões e a cor amarela em pesadelos de verdade. Hoje vamos mergulhar nas fobias mais bizarras já registradas, que provam que a mente humana é criativa e completamente louca. Prepare-se! Você vai rir, se identificar e talvez até descobrir um medo novo. Número 10. Coulrofobia. Medo de palhaços. Palhaços foram criados para entreter crianças, mas sinceramente, quem olhou para uma cara pintada de branco, com um sorriso fixo e pensou, isso vai ser divertido? Se você tem coulrofobia, ir a um circo é praticamente um pesadelo temático. É como assistir a um filme de terror ao vivo, mas com narizes vermelhos e sapatos gigantes. O curioso é que esse medo não é tão irracional quanto parece. Psicólogos acreditam que a maquiagem exagerada, com expressões fixas e não humanas, causa algo chamado efeito vale da estranheza, quando algo é quase humano, mas não o suficiente para parecer confiável. Seu cérebro olha para um palhaço e basicamente grita, isso é um humano bugado! Corra! E a cereja do bolo. Filmes de terror como It, A Coisa, só reforçaram a ideia de que palhaços não são engraçados, mas sim monstros em tempo parcial. Se você foge de palhaços, talvez só esteja mais evoluído do que o resto da humanidade. Número 9. Nomofobia. Medo de ficar sem celular. Você já saiu de casa, percebeu que esqueceu o celular e sentiu como se tivesse deixado um rim para trás? Parabéns! Talvez você sofra de nomofobia. É o pavor irracional de ficar sem telefone, sem bateria ou sem sinal. Basicamente, é como estar nu em público, mas digitalmente. O lado bizarro é que esse medo moderno tem sintomas reais: ansiedade, tremedeira e até palpitações. O seu cérebro trata a falta do celular como se fosse uma ameaça de vida ou morte. Tipo, sem memes, sem GPS, estamos condenados. No fundo, não é só sobre perder o aparelho, mas sobre perder a conexão com o mundo. E considerando que até para pedir uma pizza você precisa dele, talvez essa fobia não seja tão irracional assim. Só irônica. Número 8. A blutofobia. Medo de tomar banho. Imagine explicar para alguém que você não tomou banho porque tem medo do sabonete. A blutofobia é o medo irracional de se lavar. E sim, existe. Normalmente aparece em crianças, mas também pode afetar adultos. E aí o problema deixa de ser medo e passa a ser crise diplomática com todo mundo no ônibus. A psicologia explica que pode vir de traumas infantis ligados à água, ou a experiências negativas com higiene forçada. Mas vamos ser honestos, seu corpo não quer desculpas científicas, ele quer um desodorante. O mais curioso é que essa fobia, no passado, podia até ser tolerada. Na Idade Média, banhos eram raros porque se acreditava que água abria os poros e trazia doenças. Então, se você sofre disso, talvez tenha apenas nascido alguns séculos atrasado. Número 7. Globofobia. Medo de balões estourando. Você está em uma festa, todo mundo sorrindo, bolo chegando, e alguém começa a encher um balão. Só de ouvir aquele látex esticando, seu coração já dispara. Esse é o drama de quem tem globofobia. Viver em constante expectativa de que algo vai pá! Na prática, é como viver em slow motion de filme de ação, mas com decoração infantil. Psicólogos dizem que esse medo está ligado à ansiedade por barulhos inesperados. Basicamente, seu cérebro odeia surpresas sonoras. O engraçado é que, numa festa, a pessoa com globofobia parece um agente secreto, calculando a distância dos balões, planejando rotas de fuga e evitando qualquer criança hiperativa que chegue perto demais. Quem diria que a decoração da sua festa de aniversário pode ser mais ameaçadora que o bolo de frutas? Número 6. Hipopotomonstros esquipedaliofobia. Medo de palavras longas. Sim, você não leu errado. Existe uma fobia chamada hipopotomonstros esquipedaliofobia. E adivinha do que é? De palavras longas. Alguém claramente tinha um senso de humor cruel quando batizou isso. É como dar o nome de quebra-dentes para uma bala. Pessoas com essa fobia podem sentir ansiedade ao ver palavras compridas em textos, como se cada sílaba extra fosse um passo em direção ao apocalipse. Ler bula de remédio ou artigo científico
Para elas é basicamente um filme de terror psicológico. A ironia é que o próprio nome da fobia já seria o suficiente para desencadear uma crise. Se você tem isso, até pedir um anticonstitucionalissimamente no jogo da forca já seria tortura. O cérebro, nesses casos, associa o complexo ao ameaçador. E pronto! Até a língua portuguesa vira vilã. Olha só que estatística triste. 90% das pessoas assistem meus vídeos e não se inscrevem. 90! É tipo entrar num restaurante, comer de graça e sair sem nem dizer obrigado. Então faz o seguinte, clica no inscrever-se. Não dói nadinha e ainda me ajuda a continuar trazendo conteúdos toda semana pra você. Então não perde tempo, faça parte da nossa família. Número 5. Ergofobia. Medo de trabalhar. Esse é o momento em que você pode olhar para o seu chefe e dizer: não é preguiça, é uma condição médica. A ergofobia é o medo irracional do trabalho ou do ambiente profissional. Sintomas: suor, palpitação, vontade incontrolável de desaparecer quando chega segunda-feira. Claro que existe um lado real. Pode vir de traumas com ambientes tóxicos ou bullying corporativo, ou até burnout. Mas convenhamos, tem uma dose de ironia aqui. Afinal, quem nunca sentiu um terror existencial ao abrir o e-mail lotado de demandas? No fundo, talvez essa fobia só seja a versão honesta do que todo mundo sente. Uma mistura de ansiedade social, medo de falhar e o simples desejo de não acordar às 6 da manhã. Se fosse epidemia, todo mundo estaria afastado pelo INSS. Número 4. Xantofobia. Medo da cor amarela. Sim, existe gente que não pode ver o Pikachu ou um post-it sem entrar em pânico. Xantofobia é o medo da cor amarela. E, por mais absurdo que pareça, é real. A raiz psicológica geralmente é associada a traumas ligados a objetos ou experiências marcadas pela cor. Por exemplo, se algo ruim aconteceu quando havia um carro amarelo, o cérebro faz a ponte. Amarelo igual a perigo. É como se a mente marcasse a cor como um sinal de alerta permanente. O lado engraçado é imaginar a vida prática de alguém assim. Sem bananas, sem emojis felizes, sem highlighters de marca-texto. Viver no mundo é basicamente um campo minado cromático. E, claro, nunca poder assistir os Minions. Talvez isso até seja um ponto positivo. Número 3. Somnifobia. Medo de dormir. Dormir deveria ser o momento mais relaxante do dia. Mas se você tem somnifobia, fechar os olhos vira uma batalha épica contra a própria mente. A pessoa sente pavor de dormir porque associa o ato a perder o controle, a ter pesadelos ou até a nunca mais acordar. O cérebro, que adora exagerar, transforma o simples ato de deitar numa espécie de suspense de terror. E se eu morrer enquanto durmo? Resultado: insônia, ansiedade e um estado zumbi constante. O detalhe curioso é que essa fobia cria um ciclo vicioso. Quanto mais você evita dormir, mais o corpo entra em colapso e mais o medo aumenta. Basicamente, é como viver em looping de maratona de série sem pausa. Só que a série é o seu próprio colapso nervoso. Número 2. Papafobia. Medo do Papa. Sim, existe uma fobia dedicada ao medo do Papa. A figura que deveria simbolizar paz, espiritualidade e bondade absoluta pode, para algumas pessoas, ser aterrorizante. Imagine ver o Papa na TV e sentir calafrios, como se estivesse diante de um vilão de filme de terror. Psicólogos associam isso a traumas religiosos ou ao medo de figuras de autoridade. O Papa, por ser uma das mais icônicas do planeta, vira o chefe máximo da ansiedade. E convenhamos, aquele manto branco e a aura de reverência não ajudam muito se a sua mente já está programada para achar a cena intimidadora. É irônico pensar que, para a maioria, encontrar o Papa é um sonho, mas para alguém com papafobia, seria o equivalente ao encontro com Freddy Krueger. No fim, a fobia mostra que até símbolos de paz podem virar personagens de pesadelo. Tudo depende da forma como o seu cérebro decide interpretar o mundo. Número 1. Araquibutirofobia. Medo de manteiga de amendoim grudar no céu da boca. Essa é a campeã das bizarrices. Existe gente que vive com pavor de comer manteiga de amendoim porque teme que ela grude no céu da boca e cause sufocamento. Parece engraçado, e é, mas para quem sofre disso, a simples visão de um pote já é suficiente para entrar em pânico. E sejamos honestos, manteiga de amendoim realmente tem o poder de virar uma cola industrial no seu paladar.
Mas transformar isso em medo irracional, aí já é outra história. A mente associa a sensação pegajosa com sufocamento e pronto, temos mais uma fobia que prova o quanto o cérebro humano adora complicar o cotidiano. O mais curioso é imaginar o cardápio dessas pessoas. Sem peanut butter and jelly, sem cookies recheados, sem milkshakes cremosos. Basicamente uma vida em eterna dieta de desconfiança alimentar. Tudo isso porque a sua boca resolveu virar uma armadilha de cola caseira. E aí, qual dessas fobias você achou mais bizarra? A de balões? A do Papa ou a manteiga de amendoim assassina? O cérebro humano é mestre em criar inimigos invisíveis e transformar qualquer coisa em pavor. Isso só prova que somos todos um pouco loucos. Uns mais, outros menos. Se curtiu essa viagem pelo absurdo, inscreva-se no canal e venha descobrir mais estranhezas comigo.